Feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente na nossa vida. Amém? Queridos, abrem a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 12. E a gente vamos meditar aqui um pouquinho nesse último capítulo. Domingo eu preguei essa mesma mensagem lá na Igreja Central. Aí não tinha ninguém de vocês aqui, né? Ninguém ouviu. Então eu posso pregar ela aqui de novo, né? Porque Carlinhos estava lá, mas depois ele parece que foi embora. Mas eu disse, então hoje, como ninguém daqui estava lá, então que Deus seja louvado nesta manhã. Queridos, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, Pai eterno, na Tua presença nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. E neste momento, ao abrir Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai Santo, que o Senhor abençoa cada irmão que aqui chegou, cada irmã, cada família, e que o Espírito Santo, ó Deus, se manifeste no nosso meio. Pai Santo, que nós possamos cada dia estar receptivo ao Teu Santo Espírito para ouvir a Tua voz e colocá-la em prática. Esteja conosco hoje sempre, te oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Daniel, o livro de Daniel é um livro profético. Os dois livros proféticos assim, mais, mais abrangente é Daniel e Apocalipse. Mas os livros proféticos vai de Isaías até Malaquias. Esses são os profetas menores. Mas Daniel e Apocalipse é como se fosse dois assim, um mais parecido e os dois com um vislumbre que nos indica os acontecimentos final da história. E o capítulo 12 nos diz assim: e naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o resplendor do firmamento, e aqueles que se converterem, muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei e eis que lá estava outros dois, um neste lado da margem do rio e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o outro, vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo e uma metade, e quando ele estiver cumprido a dispensão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: segue o teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão na perversidade, e nenhum deles entenderá. Porém os sábios
entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega a 1330 dias, porém segue tu o teu caminho até o final, por tu descansará e estará na tua porção ao final dos dias. Amém? Queridos, que relato, que capítulo abrangente. A gente vê, querido, que o capítulo 12 de Daniel demonstra o tempo do fim, demonstra um dos acontecimentos que estarão chegando ao final. E para vocês verem, a Bíblia diz, querido, que nesse tempo que estiver próximo da volta de Cristo, a Bíblia diz o quê? Que Miguel vai se levantar. A Bíblia fala, que Miguel está relacionado com o nome de Jesus em batalha. Toda vez que Jesus vai para uma guerra, o nome dele é como se fosse Miguel. Se a gente for lá para Apocalipse 12, lá fala o que? Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Deus, Jesus. Jesus, ele lutou contra quem? O diabo e os seus anjos. Então a Bíblia diz que nesse tempo Miguel vai se levantar, o grande príncipe. Ele representa os filhos do teu povo. Só que a Bíblia diz que nesse tempo, irmão, vai haver um tempo difícil. Queridos, a nossa igreja, a igreja adventista, ela prega muito sobre o amor de Deus. Mas a igreja adventista é a única igreja que prepara os seus membros para as crises finais. Porque você jamais vai ouvir em outras denominações alguém pregando sobre tribulação. As outras igrejas, elas vão pregar sobre o que? Paz, alegria, prosperidade, bênção, cura, milagre. Mas a igreja adventista, Deus instruiu os seus profetas a nos alertar que antes da volta de Jesus nós também iremos passar por um momento difícil. Claro que vai ser um tempo para nós, que vai ser um tempo de grande tribulação, mas o que acontece? Mas o nosso Deus, ele vai estar ao nosso lado. Deus não vai deixar o seu povo seguir sozinho, sem rumo. O que o salmista Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estarei contigo, Então nós iremos passar, mas nós vamos ter o que? A proteção do nosso Deus. Então vamos abrir lá em Apocalipse 21 e o versículo 17. Deixa eu concluir esse verso que diz assim, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos que forem encontrados escritos no livro. Que livro é esse? Vamos lá para Apocalipse, mas vocês deixam marcado aí também no livro de Daniel também, que a gente vamos hoje folhear um pouquinho a palavra de Deus. Apocalipse 21, 17. Aqui fala um pouquinho sobre o que Daniel quer nos dizer sobre a questão do livro. Capítulo 21 e o versículo 17 nos diz assim: amém ou misericórdia? 21 e o versículo, eu falei 17, desculpe, não é o 27. 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem os que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, então a Bíblia fala que os que vão ser salvos, eles vão ter o nome escrito na onde? No livro da vida do Cordeiro. Querido, existe no céu aproximadamente 3 tipos de livro. O livro da vida, que é o livro onde todos os
salvos que morreram, está com o nome no livro da vida. Existe o livro da morte. O livro da morte é todo mundo que morreu perdido. E também tem um livro que memorial. Não é isso que fala em Malaquias, que há um livro da memória, das coisas que praticam, também está nesse livro. Mas todos os salvos que Daniel disse, tem que estar com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que quando esse tempo difícil chegar, Deus vai cuidar, Deus vai proteger o seu povo no tempo de angústia. Agora vamos para o versículo 2. Vamos ver o que diz Daniel 2, verso 2, que diz assim. Volta para lá, como eu disse, deixa marcadinho aí, que a gente vamos folhear um pouquinho a Bíblia para a gente. Eu sei que nosso tempo, eu teria que terminar em 2 minutos, mas eu peguei a mensagem agora, né, já quase 11h30, então, mas vamos apressar para que o tempo não avance muito. Então o capítulo 12 e o versículo 2 diz assim: e muitos daquele do que dorme no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Queridos, essa ressurreição aqui que Daniel está falando, é a ressurreição de todos os justos, ou ele está falando de outra ressurreição? O que vocês acham? E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a ressurreição de todos os justos, ou Daniel está falando de outra ressurreição? Está falando nas duas ressurreições. As duas diferentes. Irmão, vocês disseram que é a primeira e a segunda. Vamos detalhar. Agora deixa marcado e vamos para o livro de João, São João, lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e vamos ver qual é essa ressurreição que Daniel está falando. João capítulo 5, e eu quero ler o versículo 28 e o versículo 29. Daniel falou aqui que muitos daqueles, vamos ver o que Jesus falou além de Daniel. São João capítulo 5, verso 28 e 29. A meu misericórdia. Deixa todos encontrar, o tempo é de Deus. Então, São João 5, 28 e 29 diz assim. Achou? Heraldo? Todo mundo? Então, não vos maravilhei disso, Jesus dizendo, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus disse aqui o que? Todos. Só que Daniel está falando o que? Muitos. Ué, tem alguma coisa estranha. Jesus está dizendo todos, Daniel muito. Irmão, esse de Daniel 12:2 não é a ressurreição de todo o salvo. Esse Daniel 2, verso 2, esse muito, é a ressurreição especial. Você está vendo que é a diferença? Jesus diz todos, Daniel está falando muito, muito não é todo. Então, todos os que há. Agora, vamos para concluir, Apocalipse 1, verso 7. Hoje nós vamos folhear aí um pouquinho a Bíblia, Apocalipse 1, verso 7. Olha o que o apóstolo João, o escritor do Apocalipse, ele diz, 1 versículo 7. Amém ou misericórdia? Apocalipse 1, 7. Olha o que diz assim, ó. E eis que vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles, na minha Bíblia diz, aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele, assim seja, amém. Está vendo? Apocalipse
Está falando os que perfuraram, tipo o que transpassaram, o que crucificaram. Então, a ressurreição de Daniel 2, capítulo 12, verso 2, vai ser dessa classe que vai ressuscitar. Porque lembra que quando Jesus estava sendo julgado por Caifás, que Caifás perguntou: você é filho de Deus? Ele disse sim, e você verá o Filho do Homem nas nuvens. Então, querido, isso representa que algumas pessoas vão morrer 3 vezes. Como assim? Esses que crucificaram Jesus, eles estão vivos hoje? Não morreram. Eles mataram Jesus, mas eles morreram. Jesus está dizendo que eles veriam. Então, nessa ressurreição especial de Daniel, esses que crucificaram Jesus vão ressuscitar, vão contemplar, depois morrem, e depois morre a terceira, que é a morte eterna. Não é assim? Morreu uma, já morreu, vai ressuscitar para contemplar, depois morre de novo, e depois ainda tem a terceira, que é a morte eterna. 3 mortes. Quem chegar a ver Jesus, não vai morrer, vai o corpo ser transformado. Não, mas esses aqui, mano, não é o salvo. Esses aqui são as pessoas que crucificaram Jesus, né? Que Ellen White, ela fala que vai haver uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. É o que Daniel está querendo nos dizer. E agora vamos lá para o versículo 3 de Daniel, ou 12 e o versículo 3. Eu vou ler no Pai ganhando tempo. 12 verso 3 diz assim: e aqueles que forem sábios brilharão como o resplendor do firmamento, e aqueles que converterem muito para a justiça, como estrela para sempre e sempre. Irmão, a Bíblia diz: aqueles que forem sábios, aqueles que viver na prática da obediência, eles vão fazer o quê? Eles vão brilhar. Eles vão ser como glória, como luz. Onde está isso? Vamos agora para o livro de Isaías. Isaías capítulo 60. E olha o que o profeta Isaías nos comenta sobre esse verso de Daniel. Isaías capítulo 60 e o versículo 1, 2 e 3. Isaías capítulo 60. Eu estou indo um pouquinho rápido, ou vocês querem que eu mandero mais? 60, né? E o versículo de 1 a 3. Amém ou misericórdia? Amém. Deixa o Zé encontrar. Pode encontrar, gente. Eu sei que o nosso tempo está voando, mas o tempo é de Deus, como a gente vive hoje na lição, né? Esperar pelo tempo de Deus. 60, verso 1, 2 e 3 diz assim, ó: levanta-te e brilhe, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porque eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti, e os gentios virão para a tua luz, e eis para o brilho do teu levantar. Amém? Queridos, então Daniel está dizendo: aqueles que resplandecem, aqueles sábios, eles resplandecerão. Eles serão luz, e as nações andarão à luz da tua vida, de você ter aceitado a Cristo. Você vai brilhar, você vai mostrar para o mundo o que Jesus disse: que a gente é o sal e a luz do mundo. E nós, irmão, precisa brilhar. O sal, ele não pode, nem a luz pode estar debaixo de uma mesa, de uma candeia. Ele tem que estar em cima para clarear. E nossa vida, ela vai ser luz como o sol da justiça. Agora vamos para o versículo 4, Daniel 12, 4, que diz assim: porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será o quê?
aumentado. Queridos, então Deus revelou para Daniel que nesses últimos dias o conhecimento vai ser aumentado. Algumas Bíblias dizem ciência, né? Que a ciência aumentaria sim, mas a Bíblia está dizendo que o conhecimento, que conhecimento da palavra de Deus, ele vai aumentar. Vamos ver isso, o que o profeta Abacuque nos diz. Volta um pouco, que não vai para frente um pouquinho, e vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 14. O que o profeta Abacuque ele nos quer dizer sobre a questão do conhecimento, até onde esse conhecimento ele vai chegar? Abacuque, capítulo 1, deixa eu olhar aqui, 2,14, desculpa, 2, versículo, onde eu estou, Abacuque, 2, versículo 14, amém ou misericórdia? Abacuque, capítulo 2, versículo 14, amém? 2:14. Amém. Deixa todos encontrar. Achou? Abacuque, capítulo 2 e o versículo 14. Tem aí. Abacuque tem até 3. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Me encontrou, Heraldo? Vai para frente, porque esses livrinhos, eles são difíceis. E se você não aprender a manusear a Bíblia, 2, versículo 14, amém? Vou dar mais 10 segundos. 10. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Fica depois aí, irmão, de Naum. Você procura Naum. Você vai para Daniel, não está em Daniel, só ir para frente. Aí Miqueias, Naum, Joel, aí depois vem Abacuque. Ou nessa Bíblia aí não colocaram Abacuque. Eita, amém ou misericórdia? 2,14 diz assim, queridos, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, está vendo? Daniel então diz que o conhecimento se aumentaria. E Abacuque diz que o conhecimento vai encher a terra. Querido, a nossa igreja, a igreja adventista, ela é a igreja que tem mais conhecimento. É a igreja, se você pegar cada membro de igreja, dizem que os que mais conhecem a Bíblia é os católicos. Diz que os católicos ficam em primeiro lugar como os que quase não conhecem as escrituras, mas os outros já têm um conhecimento, e nós é o que mais temos conhecimento. Não sei se praticamos tudo o que conhecemos, mas a Bíblia diz que o conhecimento que Daniel diz, Abacuque diz que vai encher. Irmão, a nossa igreja ela é rica em literatura. A nossa igreja, nós temos as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a Bíblia, nós temos espírito de profecia, né? Conhecimento tem, mas a Bíblia ainda diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, é porque talvez nós não estudamos tanto como deveria. Agora vamos para Daniel agora, capítulo 12 e o versículo 5. Volta. Vocês podem deixar marcado em Daniel, que a gente vamos ter concluir esse capítulo. E o versículo 5 diz assim: então eu, Daniel, olhei e eis que lá estava outros 2, um neste lado da margem do rio e outro naquele lado da margem do rio. Tinha 2 anjos. E um disse para o homem vestido de linho, que é Jesus:
que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? E o versículo 7 diz assim: eu ouvi o homem vestido de linho, que é Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita, a sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre. Quem vive para sempre? Jesus, Deus. Que isso será o quê? Por um tempo e metade, e quando ele estiver cumprido a dispensação do poder do povo santo, todas essas coisas estarão o quê? Determinadas, querido. Então, Daniel, ele não compreendeu todas as coisas. E se você olhar também no versículo 4, diz que o livro, ele estaria o quê? No versículo 4, ele estaria selado. Ele estaria selado com o quê? Com o selo do tempo. Por um período de tempo, o livro de Daniel, de Apocalipse, era desvendado. Por isso que ele diz, no versículo 4: tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Por isso que Daniel agora, ele não compreendeu todas as coisas. O anjo, o seu conselheiro, ditava para ele, e ele disse: Senhor, até quando isso vai cumprir? Ele disse: só vai ser um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Dá o quê? 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, irmão, é o que diz lá em Apocalipse 12, versículo 6, que 3 anos e meio vai ser 1260 dias. Para a gente ver, o reino de Jesus, o ministério de Jesus nessa terra foi quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, a besta também, ela vai reinar 3 anos e meio. A besta do Apocalipse, 3 anos e meio, ela vai reinar com o quê? Com mão de ferro. Por isso que o anjo disse: Daniel, vai ser um tempo é um ano, 2 tempos, 2 com 1, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, que é os 1260 dias lá de Apocalipse. Só que os 1260 dias em Apocalipse foi 1260 anos. A igreja passou por um período de 1260 anos. Só que nós não aguentaria 1260 anos. Aí vai ser abreviado 1260 dias em tempos literal, 3 anos e meio. E olha o que diz agora o versículo 8: e eu ouvi, porém não entendi. Está vendo? Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E aqui no versículo 9 diz assim: e ele disse, o anjo disse para Daniel: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, irmão, eu quero ler aqui no espírito de profecia, o que fala sobre a questão das profecias ficar selada até o tempo do fim. Olha o que diz aqui no livro Desejar Todas as Nações. O grande conflito diz assim: as palavras do anjo a Daniel com relação aos últimos dias deveria ser compreendido no tempo do fim. Por um período de tempo, a igreja não ainda tinha desvendado os mistérios de Daniel. Aí aqui diz assim: nesse tempo, muitos correrão de uma parte à outra e a ciência se multiplicará. O próprio Salvador deu sinais de sua vinda e diz: quando vir acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Chegamos ao período predito nessas passagens. É chegado o tempo do fim. As visões dos profetas acham-se reveladas. A sua solene advertência nos mostra a vinda do nosso Senhor em glória, como próximos às portas.
Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou o conhecimento das profecias e muito tem proclamado a mensagem solene do juízo próximo, tá vendo? Então, pelo período de tempo até 1798, a igreja não tinha conhecimento, mas depois, agora, essa mensagem ela tem sido pregada, porque a Bíblia diz que o conhecimento encheu toda a terra. Dá para terminar assim, Carlos? Então, irmão, aí para a gente ver, então, pelo um período de tempo, a mensagem ficou selada. Ficou ali, por isso quando Daniel segue o teu caminho e no tempo certo ela vai se dar a conhecer. E olha o que diz agora o versículo 10 capítulo 12, versículo 10 diz assim: muitos serão o que? Purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos fará perversidade. Nenhum dos perversos vai o que? Entenderá, porém os sábios entenderão. Queridos, todos nós, desde 1844 para cá, na igreja, o Espírito de Profecia fala que nós não temos mais tempo profético baseado em datas, em tempo, né? Até 1798 tinha. Até a última foi o que? As 2.300 tarde de manhã, que terminou em 1844. De lá para cá, o Espírito de Profecia diz que os últimos acontecimentos vai ser o que? Vai ser rápido, né? Não vai demorar. E a gente está vendo que estamos correndo. E a Bíblia diz que só os sábios é que vão entender. E quem não é sábio não vai entender. Vamos lá, volta um pouquinho agora para o livro de vai para frente, o livro de Oséias, capítulo 14 e o versículo 9. Você está em Daniel, só passar umas folhinhas. De Daniel você já vai para Oséias, capítulo 14 e o versículo 9. Amém ou misericórdia? 14, 9. 14, versículo 9. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ver a questão, o que Oséias fala sobre a questão do sábio, quem vai entender essas coisas. Diz assim, verso 9: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Querido, eu e você hoje, nós não temos desculpa, porque, irmão, Deus, Ele está mostrando todos os sinais para a gente ver, irmão, de 2000 para cá. Depois que as Torres Gêmeas caiu lá nos Estados Unidos no ano 2001, irmão, esse mundo está virando de perna para o ar. Então a Bíblia diz: quem é sábio, que entenda. Quais foram os sinais que Jesus deixou? Guerra, fome, terremoto, filho contra pai, tudo isso é o que? Conhecimento, todas as profecias está sendo revelada. Então, se eu e você não estamos caminhando como Jesus está no santuário celestial, no santo dos santos, nós também temos que estar caminhando junto com Ele, como? Para a reta final da história. E se eu não estiver ligado, a Bíblia diz: o que é ligado no céu é ligado na terra. O que é desligado lá também é desligado. Mas a Bíblia diz, né, que os sábios, eles vão entender. Irmão, e a gente está vendo, você pode olhar na mídia, que infelizmente a besta do mar com a besta da terra estão se unindo. A besta da terra com a do mar estão fazendo de tudo para que breve saia logo esta lei. E olha o que diz o versículo 11: e do tempo em que o sacrifício diário, 12 verso 11, e do tempo em que o sacrifício diário for retirado,
e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Querido, o que é sacrifício diário? O que Daniel está querendo nos explicar sobre sacrifício diário? Que o sábado ele seria tirado e colocado a abominação da desoladora, que é o que? O domingo. Então, ele diz, quando o sacrifício diário for tirado, vai haver uma lei contra os guardadores do sábado, e vai haver uma desolação. Foi o que Jesus disse lá. Quem lê, entenda. Quando Jesus falou da abominação desoladora do profeta Daniel, quem lê, entenda, é o que Daniel está querendo nos explicar. Aí para você ver, irmão, e diz aqui que ainda haverá 1290 dias. Esses 1290 dias não é quase os 1260 dias de Apocalipse que a igreja vai ter que passar por aquele período de tempo. Então, ele diz, haverá, quando foi estabelecido o domingo, haverá 3 anos e meio. 3 anos e meio. Por isso que Daniel diz 1290. 1265, 60 é o 3 anos e meio. Mas os que chegar a esse tempo, vai acontecer o quê? Vai receber o galardão. Querido, e para você ver, eu não sei se vocês estão vendo aí na mídia, mas para a gente ver, parece que dia 12, dia 13 agora de novembro desse ano, o Papa, ele vai subir lá no Monte Sinai. Você acha que não tem alguma coincidência? Quem foi que subiu no Monte Sinai na época dos profetas? Moisés. Moisés foi lá no Monte Sinai, recebeu o quê? A lei dos 10. E agora, dia 13 de novembro, o Papa está subindo também no Monte Sinai. Queridos, isso é um alerta. Isso a gente temos que entender. Você acha, eu não sei o que está para chegar, irmão. Eu não sei o que está para vir, mas nós temos que estar alerta. A Bíblia diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, o que o profeta Daniel está dizendo, que vai tirar o sacrifício diário e colocar a abominação desoladora. E todos nós sabemos que logo o decreto, ele vai surgir. E a gente sabe que vai ser a besta do mar com a besta da terra. Os dois vão dar mão. Então, querido, Deus ele está nos mostrando. Os sinais estão aí. Para a gente ver, teve uma reunião alguns tempos atrás. Ninguém sabe o que foram decididos. E ninguém sabe o que eles vão fazer lá no Monte Sinai, né? Então, nós temos que estar preparados, porque vai haver esse cumprimento. E olha o que diz o versículo 12. 12 diz assim: bendito é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Então haverá um tempo de perseguição de 1260, que é 3 anos e meio. Mas o profeta Daniel está falando, feliz é o que vão passar por esse tempo de tribulação que está para chegar. Então a Bíblia diz o que? Ser fiel até a morte e dar-te-eu o que? A coroa da vida. Queridos, com certeza, eu não sei quem de nós vai estar pronto ou preparado para passar por esse tempo de angústia que Daniel 12:1 diz. Irmão, eu tenho dito a Deus, se Ele vê que eu vou suportar, Ele me deixa. Agora, se Ele não vê, ontem lá no pequeno grupo, eu conversava com os irmãos. Irmão, o Espírito de Profecia diz que a igreja nesse tempo aqui, ela vai passar por provas terríveis. Querido, a gente temos filhos, e o colega lá do pequeno grupo, ele disse que viu um áudio de um pastor que prenderam ele, e na época, no dia da execução dele, estava ele, a esposa e as 2 filhinhas. Aí o povo lá disseram para ele, as autoridades:
se você renunciar a essa fé, o cristianismo, a gente solta você. Ele disse: não, infelizmente a gente hoje vamos jantar, vamos almoçar com Jesus. E eles começaram a jogar terra neles até que cobriu e eles morreram. Queridos, então o que vai acontecer? Eu tenho um filho de 8 anos. Imagine alguém chegar e dizer, pegar meu filho e dizer: você tem que renunciar. Irmão, não vai ser tempo fácil, né? Vai ser um tempo que, se eu e você não aprendermos, porque eu disse ontem lá no pequeno grupo, imagine, Deus estava lá no seu trono e Jesus lá embaixo amarrado para ser crucificado. Agora Jesus é levado, amarrado ali no tronco, e agora eles começam a bater em Jesus. E você olha, como é que ficou o coração de Deus? Irmão, Deus naquele momento, ele podia dar um sopro ali e matar todo mundo. Mas Deus, ele suportou aquela dor. Eu não sei como você, pai, como você, mãe, suportaria se alguém pegasse seu filho e fizesse uma coisa dessa. Irmão, nós não precisamos de um novo coração. Nós não precisamos clamar a Deus para que Ele transforme nossas vidas, porque, como o Fernando disse lá esse dia na lição na igreja, a gente, se às vezes alguém faz alguma coisa com a gente já quer pular na garganta dele. E imagine quando chegar esse tempo, né? Irmão, eu sei que nós precisamos clamar muito a Deus por misericórdia, para que Deus nos dê força nessa caminhada, porque se as provas virem, infelizmente, só Deus para confortar, né, a gente. Por isso que não é mais tempo, irmão, da gente ter mais filhos, né? As pessoas, muitos irmãos estão casando e estão tendo, e a Bíblia diz: ai das grávidas e das que amamentarem naquele tempo, né? Nós vamos passar por esse tempo e precisamos estar firmes, precisamos estar confiantes, porque só Deus para nos dar força. E para terminar o versículo 13, já é meio-dia, eu estou terminando, e diz assim: porém o anjo disse a Daniel: segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estará na tua porção ao final dos dias. O anjo disse: Daniel, a tua obra está terminada. Você vai continuar aqui até o dia que você morrer, até o dia que você descansar. Mas quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e glória, você vai receber a coroa da justiça. Você vai receber o galardão. Para quê? Para você agora ter a tua bênção completa. Queridos, com certeza nós também precisamos. Daniel não está mais hoje, né? Elias não está mais hoje, Enoque não está mais hoje, e hoje nós precisamos seus Enoque, seus Elias e seus Daniel nesses últimos tempos, para nos preparar, para suportar e para ver nosso rei vindo com poder e glória. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé e que a gente permaneça fiel até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé e vamos concluir com uma pequena oração. Grande Deus, Pai eterno, na tua presença nós estamos, Senhor, mais uma vez contente, alegre, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de ouvir a tua voz. Amém. Pai eterno, muito obrigado por saber, Senhor, que em meio a toda essa angústia, essa tribulação, o Senhor tem coisa que olho nunca viu, ouvido nunca escutou, nem penetrou em nosso coração, preparado para aqueles que o amam. Pai Santo, que nós possamos nessa nossa caminhada continuar sendo fiel,
que nós possamos continuar buscando cada dia, Senhor, nos preparar para os últimos eventos finais da história deste planeta. Senhor meu Deus, que o Senhor fortaleça a fé de cada irmão, que cada pessoa aqui, Senhor, possa consagrar a sua vida, possa santificar e cada dia, Senhor, está brilhando como luz em meio a este mundo que perece em treva. Pai Santo, escreva nossos nomes no livro da vida. E que nós possamos, Senhor, naquele dia, Senhor, entrar pelos portais eternos e receber de Jesus a coroa da vida eterna. Senhor, esteja conosco. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja no planeta Terra. Cada irmão, cada pastor, cada membro leigo, que cada um de nós possamos, Senhor, não só estar aguardando a tua volta, mas apressando o breve retorno de Jesus. Senhor, nos enche com este poder. Enche-nos, Senhor, com o poder do Espírito Santo que fez os discípulos, Senhor, pregar com convicção, ganhar almas para o teu reino e terminar a missão naquela geração. Pai eterno, prepare a tua igreja para o derramamento da chuva serôdia. Prepara a igreja, Senhor, para dar esse alto clamor e para que nós possamos, Senhor, estar preparados para morar com Jesus por toda a eternidade. Pai Santo, leva-nos em paz e o querido Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós e te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um sábado abençoado em nome de Jesus.